Então é preciso dizer, é preciso ir lá, conversar com Jesus. E Jesus ensina uma outra coisa. Quando vocês vierem falar de um filho, de um marido, da sogra, da cunhada, de alguém que está doente, de alguém que está precisando de ajuda, ele fala assim: fala para mim como falaram quando Lázaro estava doente. O que foi que falaram? Lembra, quando Lázaro adoeceu, Jesus estava longe de Betânia. Lembra dessa cena? Lembra? Se não lembra, eu vou ensinar para vocês para lembrar agora. Jesus estava longe. Chegou alguém, porque não tinha telefone, falou: Jesus, qual que é o resto da frase? Lázaro, a quem tu amas, está doente. Jesus lembra de novo essa frase. Jesus, Lázaro, a quem tu amas, está doente. Então Jesus falou: quando você vier rezar por alguém, você chega aqui e fala: Jesus, Pedro, qualquer nome, qual a pessoa que você vier, a quem tu amas, está doente. Aí Jesus fala: não me dê sugestão do que eu tenho que fazer, nem fique curioso com o que eu vou fazer com ele. Você tem que me entregar, confiar no amor que eu tenho por ele e cuidar da sua alma, porque eu posso te chamar hoje. Então, entrega. Aprenda a entregar para ele aquilo que te preocupa. Senão a gente é consumido na preocupação. Porque se a gente não aprender esse caminho, nós não vamos conseguir viver a outra coisa que Jesus falou, que é nos alegrar na esperança. A alegria, ela é natural do ser humano? Sim ou não? Claro que não. Claro que não. Alegria é a assinatura do Espírito Santo em nós. Alegria é dom de Deus. Você encontra que as pessoas assim, uma alegria. Pode ver que a vida de oração dessa pessoa é impecável. Observa o povo longe de Deus, tudo mal-humorado, fala uma que é zedume. Aquele povo azedo no vinagre, curtido no vinagre. Porque na verdade nós somos cheios de vinagre. Nós somos irritados, mal-humorados. Se não faz a coisa do jeito que a gente quer, a gente bate o pé dentro de casa. E briga com a casa inteira. Estou falando mentira? Não. Então nós somos cheios de vinagre. Deus quer nos adoçar. Ele quer nos dar o mel. O mel é o símbolo da ternura e da bondade de Deus. É símbolo. Mas para a gente poder ser cheio do mel, eu tenho que esvaziar de vinagre, ser lavado para tirar o cheiro, para que Deus nos encha. Por isso os sacramentos. Por isso a confissão. Tem que confessar quase todo dia. Você sai da confissão, já peca. Aí tem que confessar de novo. Não é fácil. Não é fácil. Mas como é que eu me alegro? Quanto mais perto de Jesus, mais alegria. Filho, mas o barco do avesso, gente, mas é Deus que está no comando, hein? Essa confiança incondicional. Sabe quando você acorda, você sabe que você é amada? Ó, que alegria. Não é esses amores que a gente fica mendigando, sabe? Fala: não, fulano me largou, o problema é dele. O problema é dele. Vai ser triste, a vida dele sempre é presente. A gente lamenta, né? Dele ter feito essa opção. Que dó dele. Porque eu sou uma filha amada. E essa é uma preocupação que eu tenho. Porque enquanto a gente não descobre isso, a gente caminha pela vida parecendo mendigo de afeto. E fica atrás do outro: por favor, me ame. Por favor, o cara pisa, faz assim, a gente está lá. E vice-versa. Por quê? Porque esquecemos quem nos ama de verdade. O dia que vocês esquecerem, vocês falam com ele: deixa eu esconder na chaga do seu coração, para entender o tanto que eu sou amada. E aí nunca mais vocês vão mendigar nada de ninguém. Esse amor nos basta. Ele nos basta. E lembre que vocês também não são metade de nada. Quando alguém fala assim com você: você encontrou a sua cara metade? Falo: claro que não, Deus não me fez pela metade, Ele me fez inteiro. Eu não perdi pedaço nenhum para ir para achar, ué. Você achou que cara é metade, minha filha? Casamento, namoro, é duas pessoas inteiras que se encontram. Tem três pela metade. Não, Deus não fez nada pela metade. Ele faz tudo inteiro. Isso é muito sério. Então, quando eu entendo que eu já acordo de manhã sabendo que eu sou amada, eu já carrego dentro de mim uma alegria. Porque eu sei que eu tenho a companhia de um Deus vivo que falou: eis que estarei convosco todos os... para me ajudar a enfrentar o que eu tiver que enfrentar.
A vida do cristão é do altar para a arena. A gente vem cá, comunga, reza e vai na luta para que o reino de Deus se instale. Não é brinquedo. Assumir o nome de Deus, fazer opção pelas coisas de Deus nesse mundo pagão é só com muita oração. Então, guardem isso. Do mesmo jeito que o sacerdote vive do altar e para o altar, por isso que ele beija no início e no fim, nós vivemos do altar para a arena, que nós vamos enfrentar a onça. Sai daqui, tem um canhão liberado para você, e você vai enfrentar, mas a gente não está sozinho. Então que a gente cutuca Jesus e fala, presta atenção, a situação está boa não. Dá uma mãozinha aqui, que observa, o encardito está incomodando demais hoje. Mas se você está abastecida, você passa pelos problemas e diverte, porque fala, Deus vai fazer. Fala, vou só prestar atenção no que ele vai fazer agora, porque ele vai fazer. Eu sou filha amada, claro que ele vai fazer alguma coisa. Fala, porque Deus tem a solução. Outro dia chegou uma mãe chorando no consultório, 2 meninos. O doutor Filó, meu marido está sem emprego, conseguiu emprego lá no Pará. Como é que vai fazer? Os meninos sofrendo, está muito ruim. Falei, a situação está ruim, porque vocês não rezam. Ela quer me matar quando eu falo isso. Mas não reza. O povo reza a Ave Maria e fala, não, rezei demais hoje. Ó, é? Quantos rosários você rezou? O Padre Pio rezava 30 rosários. 30. Então, falei com ela, reza o rosário. Ela falou comigo, o rosário? Eu falei, tá vendo a preguiça? É porque a gente quer um milagre, mas não quer o sacrifício. A gente, na verdade, fala com as pessoas assim, ai, Deus dela, reza pra mim, porque eu estou muito ocupada. A cara da gente não queima. A gente quer o milagre, mas não quer o sacrifício. Falei com ela, é o rosário e larga de preguiça. Ó, que seus meninos estão na escola, você não trabalha, é 1h30 rezando o rosário, de preferência de joelho. Não sei que está precisando da graça? É, então reza. Aí ela me ligou esses dias e falou assim, Filó, parece brincadeira, né, Filó? É porque é tão simples, né? O texto é muito simples. Muito simples. Pois é, Filó, já apareceu 2 empregos do meu marido em Belo Horizonte. Falei, aprendeu o caminho. Gente, quando a coisa está preta, a gente grita, a mãe. Toda vez que a gente passa perto, a gente chama a mãe. Chama, porque na Ave Maria a gente fala assim, Santa Maria, rogai, pecadores, que hora? Agora. Agora, a certeza que eu tenho que a cutuca, Jesus fala agora. Tem certeza que ela fala, agora meu filho, agora. Ela precisa da graça, agora. Agora. Porque Deus tem 3 sims. Deus nunca fala não. Sim. Jesus me dá isso agora, é o que a gente quer, né? Me dá água agora. Mas tem um sim que ele fala assim, Jesus só me dá isso? Dou, daqui a pouquinho. É o que vocês fazem com os filhos. Mãe, deixa eu comer esse doce. Você vai comer, menino. Primeiro você almoça, depois você come o doce. A gente faz assim com os filhos. Deus faz assim com a gente acha ruim com ele. E às vezes a gente fala assim com o terceiro sim, você fala com Jesus assim. Senhor, só me dá uma bicicleta? Fala, imagina, claro que eu te dou. Não uma bicicleta, vou te dar um Jaguar. Ó. Tem que saber esperar. Catarina pergunta para Deus Pai assim, como é que eu sei que eu estou fazendo a vossa santíssima vontade? Ele responde para ela, se você tiver paciência, Catarina. É tudo que nós temos, né? No mundo digital que você passa o dedinho e acha que o Google já está lerdo. Conversar com Jesus, tem coisa que ele responde imediato. Um dos dias que eu fui fazer adoração, cheguei lá, falei com ele, não, hoje eu cheguei chorando. Falei com ele, Jesus, cheguei chorando, porque eu tenho uma lista de coisas para o Senhor hoje. Não é minha não, deixa eu te contar. Problema número 1, um menino com síndrome de Down, nasceu com cardiopatia, está lá no hospital, a boquinha, aí falei com ele, já nasceu com síndrome de Down, é pobre, nasceu com problema de coração, o senhor já não está achando muita lista? Não, muito, estou achando. Aí o senhor olhou a boca dele igual eu olhei? Só olhou, Jesus, a boca do menino? Que eu fui olhar a boca dele, está pura cárie, e ele tem que tratar de dente antes de operar do coração, porque ele não pode operar do coração com a boca daquele jeito. Mas ele tem que ir para o bloco cirúrgico, porque ele é muito pequenininho, síndrome de Down. Ele não vai deixar. Aí nós estamos com um problema grave que não tem anestesista, o povo não quer trabalhar. Mas o senhor falou que é para trazer os problemas, que a solução o senhor tem. Então esse é o problema número 1. Agora eu vou contar o 2, o 3, que eu vou lá, choro os casos dos meninos, tudo na cabeça dele, passo os problemas todos para ele. Quando eu saí do Santíssimo, meu telefone tocou,
era uma supervisora do hospital, falou comigo: doutora Filó, a senhora saiu daqui muito agoniada com o menino, só para dizer assim, para a senhora que às 2 horas ele estará no bloco para resolver a boquinha. Falei: isso é um escândalo, né, Jesus? Fala a verdade. Isso é um escândalo, né? Tem hora que o senhor é rápido demais. É um escândalo. Mas a gente precisa aprender a conversar com quem manda. Com quem manda. Porque ele é o único que pode mudar qualquer coisa. Ele é o único que põe chão onde não existe. É o único que abre uma porta onde não existe. Só ele. Porque fé é assim: você põe o pé e Deus põe o chão. Você põe o pé e Deus põe o chão. É assim. Porque a única pessoa que não vai faltar é ele. Há muitos anos, lá no hospital, nasceu um bebê com problema, chegou para nós na madrugada, um bebê com problema de coração. Vindo do interior, chegamos cedo no hospital, 7 horas, chamamos a doutora Marli, ela fez o eco, o neném nasceu com as artérias trocadas, é uma urgência. É uma urgência. Dr. Baer Gontijo, uma das maiores referências em cirurgia cardíaca, estava no Biocor. Liguei para ele e falei: doutor Baer, estou com um bebê transposto. Tem que operar hoje. Ele falou: minha filha, eu não vou ao hospital. Hoje eu estou no Biocor. Traga para mim, que eu opero ele aqui agora. Mas traga a mãe, porque eu não posso fazer nada sem autorização. O pessoal falou: filha, não vai ter jeito. Falei: claro que vai. Mas como? Não, nós vamos fazer a nossa parte. Jesus vai fazer a mais difícil, que é trazer a mãe. Mas como que Jesus é Jesus? É outra esfera, ok? Então eu já combinei com ele. Falei: Jesus, vamos fazer um negócio na meia. O senhor traz a mãe e eu arrumo a parte fácil, que é fazer relatório e transportar o menino. Toda vez que você sai do hospital com alguém, você sai pelos fundos do hospital. A portaria tem que ser livre para a chegada das ambulâncias. Assim é a Santa Casa. Milhões de ambulâncias chegando a hora inteira, a gente sai pelos fundos com os pacientes. Neste dia, tinha uma obra nos fundos, eu tinha que sair pela frente. Eu fina indo junto com o menino. Levar um menino de 3 quilos parece fácil, que é só pôr debaixo do braço, mas não é. Porque estava entubado, com prostaglandina, como vocês imaginarem. Aí desceu a fisioterapia, desceu a chefe da enfermagem, desceu técnico, descemos todo mundo, que a ambulância nos aguardava e o pessoal no caminho. Filó, mas sem a mãe. Falei: gente, a única parte que pode dar errado no transporte é a nossa. Deus não falha. Vocês acreditam nisso? Mais ou menos, né? Você viu que pouca gente respondeu. Ele não falha. Filó, mas vai dar errado. Falei: ô, gente, como diz alguém, não me fadiga antes não, vamos embora. Vamos embora. E nós chegando para pôr o menino na ambulância e o povo atrás de mim. Filó, a mãe do menino. Filó, a mãe do menino. Falei: eu entreguei para Jesus e ele vai trazer. Não tem celular, na época não tinha celular, não tinha nada. Deus vai trazer, não era hora de visita. Falei: é claro que ele vai trazer. Aí a fisioterapeuta já tinha entrado, a supervisora, e eu fiquei de cá de fora com a técnica, para no 3, todo mundo junto, pegar o menino. Um levantava, o outro pegava, porque senão me sai do respirador, aquela loucura. Então nós contando, 1, 2, no 2 alguém bateu no meu ombro e falou: ô doutor, só sabe onde é que meu menino está internado nesse hospital? 1.200 leitos. Eu olhei para ela e falei: eu tenho certeza que a mãe desse menino é absoluta, porque Jesus não ia falhar. Mas é porque ele gosta de emoção, ele vai no fim, né, claro. Ele gosta de falar: vamos ver se você dá conta da emoção, né? Aí eu olhei para ela e falei assim: por acaso o menino da senhora é esse aqui? Meu menino entubado, todo diferente. A senhora veio de qual cidade? Então entra na ambulância, só vai comigo no caminho, eu explico. O pessoal olhou para mim e falei: não fui eu, foi Deus. Entramos na ambulância. Aí quando entrou, todo um bate na porta da ambulância. Eu já não saio hoje, né? Era assistente social. Ela falou: doutor, eu estou com ela é analfabeta, não sabe ler, escrever, não tem dinheiro, não sabe nada. Mas Deus é uma coisa apaixonante, né? Jesus é algo da gente alucinar. Porque realmente os preferidos dele são os miseráveis, né? Então nessa situação toda, fui eu com ela, assistente social explicou tudo, etc. Criança foi operada. 72 horas depois, o doutor Baer me ligou e falou: Filó, eu estou te ligando que eu estou muito impressionado. Com o que, doutor Baer? Esse menino entrou, operou. Eu nunca vi uma cirurgia tão lisa, um pós-operatório tão liso. Ele vai embora de alta para casa. Curado. A mãe entrou e saiu em Belo Horizonte de chinelo, sem R$1. E com tudo resolvido, passou na mão de um dos cirurgiões mais caros do Brasil. Porque Deus é Deus. Isso que vocês têm que aprender. Vocês têm que entender que Ele é Deus e o que Ele resolve fazer, quem cerca Ele?
Ninguém. Então não ponha limite à misericórdia de Deus. Não ponha limite. Entrega. E deixa Ele fazer o que Ele quiser. Senhor, nós te entregamos a Filó, essa tua serva fiel, Senhor, e que tanto tem sido usada por ti como um instrumento de transformação nas nossas vidas, trazendo o nosso olhar para onde ele deve estar, que é em ti, Senhor. Usa nessa noite para que as palavras dela possam trazer em nós orientação e esse desejo de mudança, esse desejo de se assemelhar a ti, de buscar te conhecer e buscar mais a tua presença. Fala conosco nessa noite através dessa tua filha. Mãezinha, cubra com teu manto, mãe. Interceda por ela hoje, sempre. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Obrigada. Vamos sentar? Ô, Pati, quando tiver 30 minutos, me avisa, por favor, que a semana passada a gente entusiasma, né? Falei mais de 1 hora, mas o povo cansa, né? Não pode... Se deixar, passa a noite falando, né? Perigo. Então, meu marido fica ali vigiando, falou comigo, você extrapolou o limite. Eu não presto atenção, né? Então não tem relógio, que eu não gosto de relógio, então uma luta. Então, você, por favor, me sinaliza. É uma alegria sempre a gente poder reunir, né? Como irmãos, né? Para pensar juntos, né? Para caminhar. Né? Nós que queremos estar, né, encaminhado com Deus, né? Que bom. Eu queria conversar com vocês de um tema que está em Jeremias, que foi a primeira leitura de domingo, Jeremias capítulo 17, quando ele diz, Jeremias diz, bendito o homem que se fia em Yahvé, cuja confiança é Yahvé. Ele é como uma árvore plantada junto da água, que lança suas raízes para a corrente. Não teme quando chega o calor, sua folhagem permanece verde. Em ano de seca, não se preocupa e não para de produzir frutos. A confiança, ela é um caminho, né? É um caminho. Como todo caminho, ele nem sempre é reto. Às vezes tem momentos que o caminho está liso e fácil de andar. Tem momento que o caminho é íngreme. Tem momento que tem umas descidas perigosas. Às vezes tem uns quebra-mola, né? Tem uns buracos. Então, o caminho, ele não é muito fácil. Porque o sinônimo da confiança é fé. Então, é a nossa caminhada. É a caminhada de todo dia. Porque quando eu falo eu confio em quem? Eu preciso confiar numa pessoa. A relação é pessoa a pessoa. Como é que eu posso depositar a confiança em alguém? Acreditar, crer, né? Acordare, entregar, eu entrego o meu coração numa mão. Na mão de quem? Para quem eu entrego o meu coração? Para quem que de verdade eu posso confiar tudo na minha vida? Às vezes acontece alguma coisa e a gente fala assim, para quem eu posso contar isso? Aí você pensa no outro, só para ninguém.
E é triste, né? Alguém humano que eu poderia chorar, alguém que eu poderia me rasgar, alguém que eu poderia permitir que me visse nu que eu digo da alma, alguém que eu pudesse contar todas as minhas misérias, as minhas fragilidades, os meus medos, as minhas incertezas. O medo. E eu olho e não tenho ninguém que eu poderia fazer isso do ponto de vista humano. Então, diante de quem que eu poderia fazer essa entrega? A não ser em Deus. Mas até eu conseguir viver isso, tem que ter um começo, gente. A nossa história. É a nossa história de fé. Então, como é que eu começo a minha caminhada, né? Que bom que hoje a gente está aqui para ouvir isso. Eu nunca vou poder confiar as minhas coisas a um estranho. Nunca. Mas para poder confiar e entregar, eu tenho que entregar a alguém que eu conheço. E para mim poder conhecer, eu preciso perder um tempo, entre aspas. Eu tenho que me dispor a sentar com você todos os dias. Eu posso dizer que eu já te vi, mas não posso dizer que eu te conheço. Não é diferente? Completamente diferente. Conhecer alguém, olhar no olho do outro, permitir ser olhado pelo outro, permitir mostrar sua miséria e sua fragilidade para o outro, é só para aquele que eu sei que não vai falhar, só para aquele que eu sei que nunca vai me abandonar, só para aquele que eu sei que nunca vai me trair. E a gente vive num mundo onde a gente sempre já teve experiência, mas eu contei aquele segredo, aquilo que me agoniava por fulano, e ele me traiu. Então, por isso que às vezes a gente é tão difícil de confiar, a gente transfere isso para Deus, né? Para Deus é outra história. Ele é o Senhor. É aquele que me ama, aquele que me conhece, aquele que me criou, aquele que toma conta de mim, que nada passa despercebido, aquele que eu caminho sob o olhar dele. Então, para que eu possa fazer essa entrega que está aqui, ser bendito, ser bem-aventurada como Maria foi, porque acreditou, não foi isso que Isabel disse a ela? Bem-aventurada és tu, Maria, porque acreditaste. Por que essa bem-aventurança não acontece na nossa vida? A tradução de bem-aventurado é feliz és tu, que acredita na palavra do Senhor teu Deus, que não duvida que Ele caminha contigo, que não duvida que Ele é o Senhor, que seus fios de cabelo da cabeça estão contados, que Ele te tem na palma da mão. Bendito és tu que não fia nas tuas mãos, mas confia naquele Deus que confiou, que te disse, eu te amo. Mas esse é um processo. Por qual que é a maior dificuldade desse processo nosso? Onde está o nosso gargalo, né? Onde é que a coisa aperta? Onde vocês acham? Porque muitas vezes a nossa fé é igual uma onda do mar, né? Sobe, a gente está na alta, reza quase que noite e dia. De repente, esquece da oração. Vai e volta. Nós não temos uma fé madura. Nós não caminhamos na maturidade. Nós não colocamos Deus como de verdade o centro. Ele vive por muitos anos na nossa vida como um apêndice, como um gênio da lâmpada. A coisa aperta, eu esfrego e falo, só faz isso para mim. Então, se a gente tiver a coragem de se avaliar, a gente vai ver que a maioria das nossas orações é só pedidos. A gente não reza, a gente pede. Jesus, só me dá isso, me dá isso, me dá aquilo. Então tá, muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Isso é oração? Não, é petição. É proibido pedir? Não, claro que não. Mas o que é orar? Orar é encontrar. Eu vou me encontrar com aquele que é o meu Senhor, que é o meu amor. Eu vou encontrar com Ele. Eu vou rasgar o meu coração. Fala, você ouviu aquele negócio que aconteceu? Você ouviu? Assim? Você ouviu o que eu estou pensando? Você viu o que eu estava pensando em fazer? O senhor está de acordo? Você viu o que eu estou sentindo? É assim, conversa tudo, não passa nada. Você viu que negócio que eu estou querendo comprar? Não precisa nem explicar que negócio, ele já sabe. É bonitinho, ele sabe tudo, né? Mas troca ideia com ele, passa tudo para ele. Convida ele sempre para um café, para um chá, vai tomar uma água, vai, vem aqui, vamos tomar uma água, conversar, tocar um dedo de prosa. É assim, é pegar a palavra, meditar, isso que estava escrito aqui hoje, falar com ele. O Senhor é o rochedo que me abriga. Pode imaginar o que significa isso? A casa bem defendida que me salva.
O Senhor é a minha fortaleza, por isso que eu dou conta. É isso. É pegar essa palavra e fazer com que essa palavra seja a sua vida. Você transformar essa palavra em ação na sua vida. E acontece alguma coisa, você fala, não, mas Deus é aquele que me conduz. Ele me alimenta, Ele me sustenta. Então eu não preciso ter medo. Isso é bacana. Mas enquanto a gente não pegar a palavra, não conhecer, não ler essa palavra e falar, isso é minha, eu não perseverar em Deus, porque eu preciso conversar com Ele todos os dias, não é de vez em quando não. Você imagina, a gente ignora um Deus vivo que caminha conosco. Fala, Filó, você tem certeza? Tem, pois Ele falou, eu estarei convosco todos os dias. Você acha que Deus ia atravessar o universo para falar bobagem? Não ia. Ele veio nos dizer uma verdade. Nós é que não tomamos posse disso e achamos que estamos sozinhos, e nos sentimos em solidão, e nos sentimos abandonados, porque não olhamos para Ele, e não entendemos que Ele está conosco, e não dividimos, não, mas esse assunto eu não posso falar com Jesus. Falei, claro que pode, fala tudo com Ele, primeiro que Ele já sabe, né? Então é melhor você contar do que o outro contar para Ele. Fala, fulano me contou que você está fazendo isso, não, já sabe. Trazer e tê-lo como um amigo, como aquele que de repente você só vai olhar. Prestem atenção. Na maioria das vezes a gente é igual aquele cipó da África que rasteja. Para que a gente possa ver a luz, é preciso subir. E muitas vezes a nossa vida, quer dizer, o cipó só consegue ver a luz se ele se enrola numa árvore, senão ele vai continuar cipó. Para que a gente consiga ver a luz que é Jesus, eu me enrolo nele mesmo. Eu agarro nele e falo, Senhor, eu preciso ver. Senhor, me ilumina, mas confia que Ele vai te dar a direção, pois falou com Ele, Ele não é surdo, Ele nos escuta. Então, se eu não me alimento todos os dias, como é que eu vou conseguir viver essa confiança quando chega a seca? Falo, quando chega a seca, Ele não se preocupa, porque Ele não para de produzir frutos. Por quê? É nele que está a força? É nele que está a fonte? Em quem que está? Em Deus. Qual é o nosso grande problema? Primeiro é desconfiar de tudo. A gente desconfia desse amor, a gente desconfia que Deus vai nos ouvir, a gente desconfia que Deus vai nos ajudar. A gente fala, mas será que Ele vai fazer esses negócios mesmo que a Filó fala? Faz e faz mais, muito mais. O dia que a gente... E sabe o que é maravilhoso, né? Que Deus nos permite experimentá-lo. Ele é tão doce, né? Que Ele nos permite experimentar. Hoje um adolescente chegou lá no consultório, não sei se a mãe dele está aqui, mas foi bonitinho que ele foi fazer uma prova de seleção, e a mãe falou com ele, meu filho, não sei se vai ter jeito, não. Aí ele entrou no colégio, viu um tanto de imagem de Nossa Senhora, falou, isso aqui é um colégio católico? Ué, então, eu não sou amigo de Jesus? Ele não é meu amigo? Então a vaga é minha. Então, isso é espetacular, porque, e a vaga foi dele mesmo, então... Por que isso é espetacular? Porque o que nós temos que voltar na nossa vida? Na infância. Chama infância espiritual. Eu preciso crer somente. Igual a criança. A criança simplesmente ela tem certeza que o pai e a mãe vão cuidar. Por quê? Porque ela confia no amor. Por que eu tenho certeza que Deus vai cuidar de nós, vai fazer tudo que é certo e direcionar tudo que é certo, nos cuidar, nos proteger? Por quê? Porque Ele nos ama. Esses dias uma mãe falou, Filó, eu perdi o neném. Eu falei, perdeu nada, agradece a Deus. Se Ele tirou, enquanto você estava gestando, nas primeiras semanas, de alguma coisa, e Ele te livrou. Agradece, o dia que a gente aprender a agradecer a Deus pelo sofrimento, pelas coisas que chegam, porque Ele está nos educando em tanta coisa. Quando você tem uma criança que você fala com ela assim, não pode pegar a faca, e ela chora, você vai voltar atrás e dar a faca? Você sabe que se ela pegar a faca, ela vai trazer um mal muito grande a ela. Então a gente permanece do lado, ela não te escuta, fica com raiva de você e nem te olha, não é assim? Fala, por que você não quer me dar a faca? E não tem compreensão para isso. Assim é a gente com Deus. Você pede uma coisa, Ele não te dá. Você fala, mas Ele não me ama. Compreendem? E fala, um dia você vai entender que eu não te dei isso agora, que você não está pronto e não será bom para a sua vida. O dia que confiarmos nele, você vai falar assim, obrigado, hein, pelo que você tirou. Se fosse bom, o Senhor me daria. Essa confiança incondicional em Deus. Mas a gente acha que a gente resolve tudo pela força das nossas mãos.
E diz que tem uma história interessante na Bíblia, que muitos de vocês já devem ter ouvido, que é a história de Gedeão. Conhecem? Que bom, ninguém lembra, que bom que eu posso contar, né? Está em Juízes 7, depois vocês leem. Gedeão era de uma tribo, ele era o menor da família, assim. Era o mais frágil, a tribo dele era menor, tinha menos soldados, tudo dele era pouco. Aí ele estava desolado, porque os medianitas era uma coisa como a areia do mar, era gente demais para a guerra. Falou, não vai ter jeito, não. Deus sentou com ele e falou assim, preocupa não, Gedeão, eu estou com você. Mas, Senhor, só viu quanta gente tem lá, Senhor? Mais de 100 mil. Preocupa não, Gedeão, eu estou com você. Então reúne o povo que quer. Reúne, que eu vou te ajudar. Aí, arrumou 33 mil. Deus falou, não, Gedeão, tem gente demais. O senhor viu quantos tem lá? Mais de 100 mil, muita gente. Gedeão, eu estou com você, Gedeão. É igualzinho a gente, né? Mas Gedeão falou assim, fala com o povo que quem tiver com medo pode ir embora. 23 mil foram embora. E a Vé falou que se alguém tiver com medo pode ir embora. E Deus manda e avisa por que lugar que eles têm que passar. Manda passar por tal lugar. 23 mil vazaram. Ficou 10 mil. E falou, gente demais. Hein, Senhor? Mas mais de 100 mil, Senhor. Gedeão, gente demais. Se eu der a terra para vocês, com esse tanto de gente, vocês vão falar que foi vocês que conseguiram. Vocês vão conseguir pela força da minha mão. Tem gente demais. Então, leva o povo para tomar água, Gedeão. E você vai escolher a turma que vai ajoelhar. E vai separar aquela turma que lambe a água, como um cachorro. Separa. Gedeão conseguiu 300. Você falou, agora tá bom. O resto pode ir embora. Hein, Senhor? 300? Gedeão, gente demais, Gedeão. Eu estou com você. Aliás, agora você vai descer lá no acampamento de noite. Eu, Senhor? Vai lá, no meio do povo. Mas eu? Agora, Gedeão, eu estou com você, Gedeão. Mas se você tiver com medo, você leva um amigo. O que ele fez? Levou um amigo. O que vale o amigo? Nada, né? Foi 2 passando mal de medo. Pois ele estava com o Senhor, qual é o problema? Mas a gente é assim, né? Porque a fé dá que garantia? Nenhuma, né? Você tem que acreditar e andar. Muito bem. Então, Deus, quando vocês vão, depois vocês leem lá, que é interessante demais. Deus falou com Gedeão, agora você vai fazer o que eu vou te mandar. Você vai separar os 300 em 3 grupos de 100. Só existia a espada de Gedeão, mais nenhuma. Cada um vai com uma tocha de fogo e os cântaro vazio e a trombeta. Colocou cada um num ponto do acampamento. E Gedeão falou, o que eu fizer, o Senhor vai mandar, ou vocês repetem. Então eles ficaram dispostos, pegando o acampamento em pontos. E isso era meia-noite. Gedeão então tocou a trombeta. E todos eles tocaram simultaneamente. O povo acordou completamente assustado, não estava entendendo o que estava acontecendo. E o próprio exército se matou. Um matou o outro. Gedeão levantou a única espada que tinha e falou, venci, né? Fez o quê? Tocou a trombeta. Assim a gente, na nossa fé, miserável. Porque o Senhor fala, mas eu estou convosco. Você fala, mas Senhor, mas que mais, né? Mas eu estou com você, mas que mais? Então desenvolver essa fé, desenvolver essa confiança, esse abandono nas mãos de Deus, aprender a entregar tudo na mão dEle e dizer, Senhor, faça a vossa vontade. Aqui está o que eu gostaria, mas eu espero que o Senhor faça somente aquilo que vos agrada. Eu quero aprender, Senhor, em tudo que eu fizer, que eu for fazer no dia, colocar primeiro o Senhor que é invisível antes do visível. Eu quero em tudo ter o meu olho voltado para o Senhor. Eu quero em tudo procurar não vos ofender e vos agradar. Eu quero ter um dia que eu viva somente sem te ofender. Me ajuda. Não é fácil. Mas porque eu gostaria que a gente aprendesse, igual quando a gente está apaixonado. Quando você está muito apaixonado, você está trabalhando, você pensa no namorado. Você está dormindo, você pensa nele. Você está comendo, tudo que você faz, você pensa nele. Então eu gostaria que a gente fizesse isso pensando em Deus. Pensar nele, que é o amado da nossa alma. Mas para a gente poder criar essa história de amor, eu preciso de caminhada, de tempo, de entrega, de decisão.
Eu tenho que dizer, eu quero caminhar de verdade com Deus. Eu quero de verdade poder entregar a minha vida a Ele, não me preocupar com mais nada, entregar cada coisa e falar, o Senhor irá conduzir. Entregar meu dia pela manhã, porque a gente, antes de acordar, liga o celular, olha o celular, as mensagens, em vez de falar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bom dia, meu Pai, benção. Não, liga o celular. A gente faz tudo errado. Então, se entregar a Ele de manhã, faça essa experiência, pede bênção para o seu pai, fala com ele, hoje será somente aquilo que o Senhor desejar. Não vou me preocupar com nada, e quem vai me conduzir? O Senhor. Experimentem. O que é viver um dia abandonado? Faça o saldo no fim do dia. É espetacular. Então começar a caminhar, tendo essa certeza que é amado, né? Que Deus nos ama, que Deus nos conduz, que Deus tem uma proposta na nossa vida. E quando a coisa é difícil, Filó? E quando é tempo de seca, e quando é tempo de sofrimento, quando é tempo de perda? É por isso que a gente é alimentado por essa palavra, para que a gente dê conta de se sustentar. Quando eu fico pensando, fazendo uma retrospectiva, né, e hoje eu estava agradecendo a ele na hora do ofertório, né, falando com ele, há tantos anos eu te pedi a graça da missa diária, e o Senhor me concedeu, que se o Senhor não tivesse me concedido, eu não daria conta de estar de pé. Semana passada, a gente viveu uma situação tão sofrida, foi uma semana muito pesada, nós recebemos uma criança de 5 anos, que nunca havia adoecido, e teve uma fatalidade na vida dela, e nós lutamos, né, a equipe lutou assim, bravamente, de uma plantonista no dia seguinte, a noite inteira você lutou pela vida dessa criança, né, assim, e foram todos os plantonistas, eles lutamos bravamente, até que na quinta-feira, de quarta para quinta, a gente achou que realmente ela estava em morte cerebral, e evoluímos para todos os exames, tomografia, ela herniou, foi uma luta, uma família encantadora, até a relação do pai com o padrasto era de encantar, e uma família que acompanhou tudo, desde o momento que ela entrou na madrugada de domingo para segunda, no CTI, até o final, encantadora, e tanto o pai quanto o padrasto chamavam ela carinhosamente de minha pretinha. E eles acompanharam toda a realização dos exames, porque se tem uma coisa rígida nesse país, se chama a legislação de morte cerebral, né, de morte encefálica, e é uma coisa que o Conselho Federal de Medicina estabeleceu regras que se cumprem, do Nordeste ao Sul é tudo igual, né, todo mundo já foi treinado, os médicos que estão aqui sabem disso, todo mundo passou por um processo de retreinamento sobre isso, e só quem já passou por esse treinamento pode assinar e documentar tudo isso, né? Porque quando depois que constata a morte cerebral, nós temos 2 caminhos, né? Ou a criança será, ou o paciente será doador, ou nós vamos desligar tudo. E não é fácil, né? Não é um processo fácil. Então, o MG Transplantes acompanha, é tudo muito acompanhado, é tudo muito documentado, né? Porque não é uma brincadeira confirmar uma morte cerebral. Infelizmente foi confirmado, o MG entrou em contato conosco já no final da noite de quinta-feira e disse, infelizmente não será doadora de nada, e a família estava disposta a doar tudo. Na sexta-feira pela manhã a família chegou para participar, fazer a entrega da doação, né? E coube a mim, né, estar com eles, né? E eu disse que que infelizmente ela não seria doadora, então que o caminho seria desligar tudo. Não é mole. Ninguém faz isso sem chorar, né, gente? Uma menina de 5 anos, de 31 quilos, imensa, uma boneca. E aí foi muito interessante que eu falei com eles, mas nós não vamos fazer isso simplesmente, desligar. Porque cremos em Deus. E nós confiamos na palavra dele, que disse que a vida é eterna. Que nós somos criados e convidados para uma vida que não vai encerrar. E que a morte, ela não tem a última palavra, porque o amor é um laço que não desfaz, porque o amor pede eternidade, então é eterno. Como é que um laço de um pai, de uma filha, de uma mãe com uma filha desfaz? Nunca. O amor pede eternidade. Falei, nós iremos rever essa pretinha, mas ela já está pronta, ela vai embora para o céu. Então, eles também acreditavam em Deus, então nós falamos, então nós vamos nos reunir aqui agora,
e vamos caminhar pela via da gratidão. Vamos agradecer, porque Deus a criou, porque ela veio. Foi esse anjo, esse sopro de amor, e que vai embora, mas que nós vamos encontrar. Então a equipe inteira, o CTI inteiro parou. Tinha um anestesista chegando para levar uma criança, ele também foi para lá. Chorava todo mundo, assim, do anestesista a todos. Eu coloquei um pai de um lado, o padrasto de outro, para ficar de mão dada com ela, eu de mão dada com o pai dela, para rezarmos. O CTI inteiro em oração, o pessoal, nós choramos muito. Foi assim, foi um momento de muita emoção, mas ao mesmo tempo que eu dizia a eles, de uma alegria no coração, porque um dia estaremos num lugar onde não haverá luto, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá separação, e Ele enxugará todas as nossas lágrimas. Por quê? Porque isso está escrito na palavra de Deus. E se a gente não acreditar nessa palavra, como é que nós vamos ficar de pé numa hora dessa? Aí rezamos, agradecemos a Deus, despedimos dela. Obrigado, Senhor, pela vida, né? Fizemos toda a oração, os pais agradeceram, entregamos o serviço de todo mundo, e quando encerrou, desliguei com eles tudo. Não é fácil. Esse momento é o momento mais difícil, onde você desliga o que está mantendo, né? Falsamente um corpo, porque ela não estava lá mais. E aí a gente continua, né? Porque vamos acolher a família, levar para uma sala, dar água, dar um café, né? Ficarmos juntos, levar psicologia e ajudar. Mas o que na verdade nos sustenta é a palavra. Essa confiança incondicional, que ali não acabou, ali vai continuar. A vida não encerrou, e eu disse para eles, e vocês de pé, porque a vida não encerrou, a missão de vocês não acabou, e vocês têm que continuar ainda, e a gente tem que dar esse testemunho da fé. É isso, porque acreditar em Deus e confiar nele só quando a vida é boa, quando eu disse para vocês, quando o caminho é liso, é fácil. Mas quando é duro de pisar, quando numa hora dessa eu tenho que continuar dizendo, eu creio, apesar de morrer uma criança de 5 anos, que era rígida e que teve uma fatalidade. Eu creio que Deus me escuta, eu creio que a morte, Ele já venceu por nós, é porque é muito tempo que a gente vai sedimentando isso dentro do nosso coração. Porque é nessa hora que a gente sustenta uns para os outros. Mas isso te dá paz. É a certeza absoluta. A fé não tem garantia. Eu confio na palavra, porque é essa palavra que me mantém de pé. E eu falei para os residentes, agora nós vamos lá lavar o rosto, melhorar a cara, porque nós temos que avisar para outra mãe que o filho está de alta. É assim. Não estamos aqui para explicar o sofrimento, estamos aqui para acolher uns aos outros e nos ajudar a caminhar, sabendo que somos filhos de Deus, e que Ele não abandona ninguém, e que a graça não faltará, e eles vão dar conta da caminhada. Mas com Deus, nunca sozinhos, nunca sozinhos. Então o dia que a gente aprender que a gente pode confiar, se abandonar nesse Deus, que Ele é, né? Ele é a casa bem defendida que me salva. Quer dizer, se eu estou nele, quem pode? Quem pode me tirar da mão dele? Ninguém. Então qual o problema que você pode estar vivendo hoje, que não tenha solução? Só se você não entregou para Ele. Porque se você falar com Ele, Senhor, vou te entregar essa situação que eu não vejo saída, Ele sabe qual é. Mas a gente não dá palpite, né? Porque a gente fala assim, eu vou te entregar uma situação, mas eu queria te sugerir. Ué, então você já sabe o que tem que fazer. A gente não sugere as coisas para Deus, porque a gente não enxerga nem o óbvio. Mas a gente fala com Ele, Senhor, chegou isso para mim, o Senhor está de acordo? Chegou esse convite para mim, Jesus, o Senhor está, eu brinco assim, você está de afins de ir lá? Nós vamos lá? O Senhor está de afins de ir para tal lugar? Estão chamando a gente para ir lá. O que o Senhor acha? É assim, tudo, é as mínimas coisas, mas o dia que vivermos isso, seremos bem-aventurados, seremos benditos, seremos felizes, porque o que pode te preocupar? É somente se a gente não estiver correspondendo a esse amor. O que pode fazer seu coração tremer? Nada, nenhuma situação, porque tudo que acontece, né, e assim, isso é uma alegria, a gente fala, mas eu vou contar para Jesus. Vocês têm feito adoração? Vocês têm ido lá contar tudo para Ele? Vai lá, conta tudo para Ele. Faz dia, vem cá te contar a última, como se não soubesse. Conta tudo em detalhes. É o único que tem tempo para te ouvir. Ele tem tempo. Então, viver a vida de fé é viver na certeza de uma presença que não me abandona, da presença daquele que cuida de todas as coisas, daquele que diz para mim, não tenha medo. Por quê? Porque eu estou contigo. Senhor, me ilumina, está aqui a luz. É assim, essa certeza. Mas eu digo para vocês, é preciso que a gente
faça a nossa parte no sentido de... Porque a nossa vida de fé, a nossa caminhada, é uma caminhada de liberdade. É sempre o encontro da liberdade com a graça. Eu falo, Senhor, eu quero caminhar com o Senhor. Fala, que alegria, então eu te dou a graça para isso. Senhor, eu quero dar conta de rezar todo dia. Eu te dou a graça, então levanta da cama e reza. Porque nós temos que ter atitude, e atitude quem crê. Atitude de alegria, de saber que não está só. Não tem, já falei isso com vocês, não há uma pessoa só no mundo. Se eu passasse o dia inteiro contando para vocês tudo que eu vejo Deus fazer, como é que Deus caminha as coisas, como é que Ele é silencioso, como é que Ele age, e quando se assusta, fala, Deus nos surpreende. Eu falo, deixa Deus te surpreender, se abandone nas mãos dEle como uma criança se abandona, não tenha medo, simplesmente confia, simplesmente. Aquilo que eu já falei com vocês, qual é a garantia? A palavra dEle. E Ele nunca vai te deixar decepcionado. Eu te digo, jamais Deus irá te decepcionar, jamais. Até quando Deus tira, Ele tira por amor. O dia que vocês tiverem essa confiança absoluta, aconteceu alguma coisa, você fala, obrigado, Senhor. Eu tenho certeza que só aconteceu isso, porque o Senhor me protegeu de algo pior. Aprendam isso. Vocês viverão tão mais leves, tão menos ansiosos, tão menos preocupados. A gente vive ocupado com algo que nem vai acontecer. Numa agonia, numa ansiedade de alma, numa agitação. Por que você está nessa correria, minha filha, nessa agitação? Aflito por quê? Que aflição é essa que te consome? Conversa com o único que te escuta e fala, acalma meu coração. Aquele que acalmou o mar, que possa acalmar a tempestade do seu coração hoje. E dizer, para qualquer dificuldade, sou eu, não temas. É isso, é fundado nessas palavras que nós temos que dar sequência à nossa vida. Acordar de manhã e falar, este é o dia que Ele fez para me ser feliz. E a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Por isso, permanecemos de pé. Então é isso, é um convite a viver uma confiança. Uma confiança, né? Vamos viver essa confiança, essa entrega incondicional num Deus que me faça ver o caminho, que me mostre o que é melhor, que cuida de cada um de nós, né? Peça e receberá. Aprenda a estar com Ele todos os dias. Aprenda a contar com a sua fragilidade, com o seu nada. O dia que a gente aprende isso e entende, né? Quando a gente consegue perceber o nosso tamanho diante de Deus, é tão espetacular, né? Que eu falo que me chamaram para esse negócio, mas eu só sabe que eu não dou conta. Mas eu conto com o Senhor. Se o Senhor falar que vai, eu vou. Se o Senhor falar que não vai, já estou fora. Sou louca de aceitar alguma coisa que Ele não vai? Estou fora, nunca. Então, se o Senhor for, eu irei. Se o Senhor permanecer, eu permaneço. Se o Senhor parar, eu paro. É assim. É essa amizade de alguém que não te abandona. Como é difícil acreditarmos nisso, não é? Porque a fé, vocês não podem viver daquilo que eu digo, mas daquilo que você experimenta. É preciso que você experimente um Deus que é vivo. Não é uma ideia. O cristianismo, ele não é uma ideia, mas é a erupção de uma pessoa na sua vida. Deus é vivo, né? E isso é algo maravilhoso, né? Viver isso, essa certeza de que Ele está conosco, que Ele nos acompanha, né? Eu falava com os pais, até Deus está chorando conosco, que Ele não dá conta de ver um filho morrer, uma criança ter uma vida amputada, mas Ele já deu a ressurreição. Essa certeza que nessa hora você chora e ri ao mesmo tempo, fala, eu creio. Já imaginou o poder que tem quando você diz, eu creio? Até o inferno abala. Quando você diz, eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Aí a gente não presta atenção. Quando você reza o Pai Nosso, você fala, seja feita a vossa vontade. A gente está repetindo como Maria, seja feita a vossa vontade. Assim na terra, como no céu. Mas a gente reza tão automático que não presta atenção naquilo que fala. Então, a partir do momento que você rezou o Pai Nosso de manhã, o seu dia, a partir daquele momento, é de acordo com a vontade dEle. Então, hoje o meu convite para vocês é esse, sabe? Passem a semana, pelo menos, abandonados. Experimentem
que é não preocupar. Experimenta o que significa entregar. Fala, Jesus, você ouviu tal história? Então, eu não sei o que fazer, mas eu te entrego. O que o Senhor decidir, eu te agradeço, que eu sei que é o melhor. Mudando de assunto, que é qual coisa que o Senhor precisa, que agora a gente não tem mais nada para preocupar, o Senhor precisa de quê? Esteja à disposição do Senhor teu Deus, pensando naquilo que eu falei semana passada, porque nós só temos hoje para amar e servi-lo. Só temos hoje para viver com Ele, essa alegria de estar nesse mundo. Isso é porque a nossa vida é curta, o tempo é curto. Então, essa aventura dessa vida aqui tem que ser com Ele, para ela ter sabor, para ela ter gosto, né? Experimentem Deus pelos seus sentidos, né? Experimenta o cheiro dEle. Experimenta o sabor, né? Deixa Deus te surpreender. Se abandone e confie nele. Somente isso. Faça isso essa semana, assim. Semana que vem eu vou perguntar aqui, quem experimentou essa doçura dessa presença? O dia que vocês experimentaram isso, vocês vão falar, mas eu estava preocupada com o quê mesmo? Com nada. Vocês vão aprender a conversar com ele o dia inteirinho. O dia inteirinho vocês vão falar com ele. O dia inteiro. O dia inteiro. Vocês vão trocar ideia com ele. E vocês vão ver como é que surgem algumas coisas, né? Você fala, de onde surgiu essa ideia? Guardem. Nós não somos capazes de nenhum pensamento bom sem a ação de Deus. Somente nele nos movemos, existimos e somos. Somente por ele estamos aqui. Somente por ele que nos sustenta. O amor dele não só nos cria, mas nos sustenta. Por isso estamos aqui. Só ele que dá boas ideias. Então, aquilo que ele fala com o diretor espiritual de Padre Pio, né? Que eu já falei com vocês que ele só conversava com gente simples, né? O diretor espiritual de Padre Pio, ele falava com ele assim: por que você se confunde com a sua preocupação? Me entrega. Me entrega. Um ato de entrega vale mais do que 1000 orações. Palavra dele. Um ato de entrega verdadeira. Fala com ele, sabe essa situação? É sua, por que eu estou prestando atenção nisso? O senhor que sabe, resolve do jeito que o senhor achar que é bom. Achar não, do jeito que o senhor sabe que é bom. Porque Deus não acha, Ele sabe. Entrega, mas entrega e descansa. Não fica igual um menino atrás, assim, já está pronto? O senhor já decidiu? Não, entregar é descansar nele, falar que bom que está entregue. Experimentem isso, né? Essa frase dele, tem inclusive a novena do abandono, que eu já falei com vocês, está no Pocket Terço. Ele ensina isso. Se abandone, se entregue. Por que você se preocupa? Eu sou o teu Deus. Oh, gente, é de chorar. Eu sou aquele que te ama, sou aquele que cuida de você, eu sou aquele que tudo posso. Então eu quero encerrar com uma coisa para vocês pensarem que Santo Ambrósio escreveu. Santo Ambrósio escreveu assim: Jesus é tudo para nós. Se você quer curar uma ferida, Ele é um médico. Se você está ardendo de febre, Ele é a fonte. Se você está oprimido pela iniquidade, Ele é a justiça. Se você precisa de ajuda, Ele é a sua força. Se temes a morte, Ele é a vida. Se desejas o céu, Ele é o caminho. Se evitas as trevas, Ele é a luz. E se procuras alimento, Ele é o pão. Isso é maravilhoso. Porque Jesus ainda acima de tudo, Ele ainda vem todos os dias nos alimentar. Todos os dias, Ele se faz o nosso alimento para nos colocar de pé e falar: coragem. De pé, comigo, eu te alimento, eu sou a sua força, eu sou a sua vida, eu sou o seu sustento, eu sou o seu amor, eu sou aquele que te conduz pelo melhor caminho. Sou eu que te conduzo de volta para casa. Sem mim, nada podeis fazer. Comigo, ninguém te segura, porque eu sou o teu Deus. E se Deus é por nós, quem pode ser contra? Ninguém. Amigos, quem é como Deus? Quem pode ser contra Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Ele é por nós. Ama cada um de nós. Abra o seu coração para que essa palavra caia. Experimente o que é viver de Deus. E só de Deus. Porque Ele basta. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.